Quero pedir que você abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo de número 58. 1 Coríntios 15, 58. A mensagem de hoje, ela tem praticamente o mesmo título do texto: sejam firmes. A palavra de hoje, ela tem esse tema: sejam firmes. Será que você pode dizer isso a 3 pessoas perto de você? Diga: seja firme. Diga. Seja firme. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58 está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Querido, preste atenção nessa palavra de Paulo. Paulo, terminando a carta que estava escrevendo aos Coríntios, dá uma recomendação preciosa à igreja de Corinto. E uma dessas recomendações é: sede firmes. Sejam firmes. E essa palavra é uma palavra tão atual, tão viva, tão presente, que nós precisamos lembrar dela hoje. Eu não fui procurar nada do grego, eu peguei a palavra firme e o dicionário da língua portuguesa, e o dicionário me disse que firme significa isso: o que não se move, algo fixo, algo que não treme, algo que não vacila. Isso é o firme. E com esse significado, aquilo que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto era: eu espero que vocês permaneçam onde Deus colocou vocês. Existe um lugar, querido, todos nós precisamos entender isso. Existe um lugar onde Deus nos colocou, e o que Deus espera de nós é que nesse lugar nós possamos permanecer. Nós vivemos dias em que as pessoas não são firmes em nada. Quero dar número para você. O primeiro número que eu quero dar para você, que as pessoas não são firmes, é sobre casamento. Pela primeira vez na história, o número de divórcio, ele ultrapassou o número de casamento. Ou seja, há mais pessoas se separando do que se casando. Isso é um dado preocupante, porque a única maneira disso acontecer é que casamentos antigos estão se desfazendo muito mais do que casamentos novos estão acontecendo. Segundo dado importante e assustador, a nossa geração é uma geração que não cria raízes no trabalho, Vitor. A carteira de trabalho, ela muda a cada 2 anos.
E eu não estou falando isso devido à crise por falta de trabalho. Eu estou dizendo que as pessoas não suportam mais permanecer em um lugar. Terceiro dado importante. São dados de pesquisa. Essa geração é uma geração que não busca uma casa própria. É uma geração que vive peregrinando de lugar para lugar. Ela não quer ter um lugar fixo. Segundo ela quer ter liberdade. Então ela não tem um lugar fixo para ficar. Quarto ponto. Talvez eu poderia perguntar isso para você, mas talvez geraria um desconforto. Talvez seria até bom, mas talvez eu poupe você desse desconforto agora, para que seja apenas introspectivo. Mas eu poderia perguntar para você o seguinte: diga para a pessoa que está do seu lado, há quantos anos você está na igreja onde você congrega agora? Por quê? Porque nós ficamos mudando de lugares, mudando de situações, porque nós não entendemos que o projeto de Deus é que nós pudéssemos ficar firme. Eu quero ler com você um texto, anote aí e leia no telão. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. E eu quero mostrar para você a razão porque nós não queremos permanecer firmes. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 48. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 40. Pastor, por que nós vivemos esse tempo? Pastor, por que as pessoas não são firmes? Pastor, por que as pessoas elas vivem de lugar a lugar, de casamento a casamento, de igreja a igreja? Por que não há um ambiente em que elas possam ficar? Eu vou dar para você uma resposta. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 48, está escrito assim: ele é semelhante a um homem. Do que Jesus está dizendo? Jesus está contando a parábola do homem prudente e do imprudente. O imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ele não se preocupou com o fundamento da casa, ele se preocupou com a beleza da casa, com a estrutura acima, e não se preocupou com aquilo que estava abaixo. Preste atenção. Mas o homem prudente, que é aquele que ouve a palavra e as entende, é semelhante a um homem que edificou uma casa. Preste atenção. Ele não apenas edificou uma casa, mas olha o que diz o texto: ele cavou fundo. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele cavou fundo. Pastor, por que nós não vivemos mais tempo de ter pessoas firmes? Por que as pessoas elas se movem? Por que as pessoas agora tremem? Por que as pessoas vacilam hoje? Primeiro lugar, porque não querem cavar fundo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ao invés de você trocar o casamento, ao invés de você trocar de família, ao invés de você trocar de trabalho, ao invés de você trocar de igreja, comece a cavar agora. Eu tenho certeza que se você começar a cavar, você vai descobrir no seu cônjuge situações que te farão permanecer. Mas por que nós resolvemos então sair ao invés de permanecer? Porque cavar dá trabalho. Ninguém quer mais se esforçar para permanecer. Ninguém mais quer construir algo que dure. Há um tempo atrás nós tínhamos aquilo que era chamado de material pirata. Lembra da época do CD?
3 por 10, irmão. Você ia para o centro, Vitor, tinha aqueles camaradas que vendia aquele CD verde, era 3 por 10. O CD nem tinha sido lançado ainda, a gente já estava comprando ele na banquinha, 3 por 10. Presta atenção, a gente sabia que dava problema. As pessoas chegavam assim: ó, isso aí vai estragar o laser do rádio, isso aí vai dar problemas. A gente dizia assim: ah, mas é barato mesmo. É barato mesmo. Porque tudo aquilo que é barato, tudo aquilo que a gente não quer pagar o preço, danifica alguma coisa na nossa vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Tudo aquilo que é barato, no final, sai caro. É por isso que você que não é casado, casa com um homem que não ora para ver. Casa com uma mulher que não ora. Se não, pastor, mas é barato, tá facinho. Assim, querido, não é agora. Você tem que pensar no prejuízo futuro, porque tudo aquilo que é barato custa caro. A ideia que nós construímos é: não precisa permanecer. Para que gastar tempo cavando? Para que gastar tempo cavando fundo? Presta atenção, o texto diz para a gente uma profunda vala. A minha Bíblia diz assim: ele cavou fundo. Por que nós estamos falando sobre isso, pastor? Porque a única maneira de você permanecer em qualquer ambiente é se você decidir sair da superficialidade e ser profundo naquilo que vive. Presta atenção, tem que ser profundo na família, tem que ser profundo no trabalho, tem que ser profundo no casamento, tem que ser profundo na igreja, tem que ser profundo. Não dá para viver nada de maneira superficial. As pessoas que elas decidem não ser firmes na sua vida é porque não querem sair da superficialidade dos seus relacionamentos. Tudo que é superficial, presta atenção, grave isso, porque isso não é religioso, isso é para a sua vida em qualquer ambiente. Tudo que é superficial um dia cai. Tudo aquilo que não tem fundamento, uma hora desaba. Porque se você voltar alguns versículos, você vai descobrir o homem que não cavou fundo. Ele simplesmente construiu algo, mas ele não cavou fundo. Ele decidiu construir na superfície. E olha, ele até construiu, até deu uma boa casa, mas ela não foi capaz de sustentar-se diante das adversidades que apareceram. Então, aquele que é superficial, ele até consegue edificar alguma coisa. O casamento até parece que vai, mas na hora da adversidade ele desaba, ele cai, porque ele não teve o esforço de cavar fundo. Antes de pensar em construir qualquer coisa, antes de pensar em edificar qualquer coisa, eu preciso decidir cavar fundo. Você que está perto da sua esposa, do seu esposo, olhe nos olhos e diga para ele assim: a partir de hoje eu vou cavar fundo. Fundo. Pastor, está difícil.
Pastor, está complicado, o senhor não entende, o ambiente que eu estou vivendo é um ambiente terrível. Não, querido, nós falamos e cansamos de falar aqui, a bênção de Deus, ela está onde você está. O lugar pode ser o pior que for, mas onde você pisar a planta do pé, a bênção de Deus está ali. Não espere algo vir, se ele já está. Não, eu vou lá para ouvir que Deus vai mudar, eu vou lá para ouvir que Deus vai fazer. Não, você veio aqui para ouvir, tem que cavar. E posso falar para você, essa é uma parte que Deus não faz por você, essa é uma parte que você tem que fazer por você mesmo. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele assim: a profundidade que você cava decidirá o futuro da sua casa. A profundidade que você cava vai decidir a sua vida amanhã. Quanto mais você crescer para baixo, olha, quanto mais você crescer para baixo, mais tempestades você suportará na vida. Eu até entendo, presta atenção, eu até entendo que seja mais fácil mudar mesmo. Eu até entendo que seja mais fácil um casamento novo, eu entendo. Mas você também precisa entender que isso é uma atitude de quem decidiu não se esforçar. Mas você também precisa entender que isso é uma decisão de quem decidiu não suar a camisa pelo ambiente que vive. Porque se nós estamos falando de cavar, se foi o Rodinaldo que falou para mim, você que falou para mim que trabalhou cavando poço, piscina, foi isso? Facinho, né? Quem mais já trabalhou cavando alguma coisa aqui? Trabalhou cavando o que, meu irmão? É facinho, simplesinho cavar, né? Vamos fazer um buraquinho simples. Cavar coloca sobre mim a responsabilidade de se esforçar para manter algo. Eu entendo que procurar alguma coisa, vou repetir para você o que é firme. Segundo o dicionário, assim diz o Aurélio, firme é aquele que não se move, firme é aquele que não treme, é aquele que não vacila. Eu até entendo você fugir, mas eu preciso te dar uma coisa: covarde! A palavra para você é covarde, porque não optou pela decisão de ficar e cavar. Tem que ser profundo. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: tem que ser profundo. Diga para ele: relacionamentos rasos caem diante das adversidades. Pastor, por que as pessoas não são firmes? Porque não cavam. Segundo ponto, ele cavou tão fundo que ele colocou os alicerces sobre a rocha. E aqui eu aprendo duas coisas tão importantes, irmão. A primeira delas é que eu aprendo de que a rocha não está na superfície, a rocha está na profundidade. E aí eu volto na palavra pastoral que eu dizia para os irmãos aqui há instantes atrás: se nós quisermos viver uma vida superficial, sem compromisso, sem esforço, sem pagar preço, nós nunca encontraremos a rocha, porque a rocha está na profundidade. É por isso que você vai ver que as grandes mineradoras, elas usam dinamites, escavações, porque elas sabem que os minérios de valor
estão na profundidade. O que tem valor está na profundidade. A gente tem que tirar da nossa vida as questões rasas. Nós vivemos os dias de tudo muito raso, tudo muito superficial. Não há profundidade nos relacionamentos. Não há profundidade no trabalho. Não há profundidade na igreja. Não, nós precisamos acabar com isso, por favor. Se nós quisermos encontrar Cristo, nós precisamos começar a cavar. E não é cavar de maneira qualquer, não, é cavar fundo. Há uma geração aí que precisa voltar a aprender o que é cavar fundo. Tudo é muito simples hoje, tudo é muito rápido. Eu chego, já quero cantar, já quero pregar, é assim, tudo é rápido, não há esforço, não há cavar fundo. E aí nós alicerçamos a nossa vida, o nosso ministério, o nosso casamento na superfície, não em Cristo, porque Cristo está na profundidade. Por isso que aquilo que nós achamos que é evangelho nos dias de hoje está gerando uma classe de cristãos que não sabem passar pelas tempestades da vida. Porque não cavaram, porque não pagaram o preço, porque não suaram a camisa. A rocha, coloca para mim aqui, Fê, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, depois você volta para esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: porque ninguém, olha o texto, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Qual é? Jesus Cristo. Eu sei que você pode achar que está difícil. Eu sei que talvez você veio aqui atrás de uma oração mágica, atrás de algo mágico, mas eu vou dizer, não tem mágica, tem que cavar. E vai ter que cavar até encontrar Cristo, porque na hora que nós encontrarmos Cristo, nós vamos colocar a nossa vida sobre Ele, nós vamos colocar o nosso trabalho sobre Ele, nós vamos colocar as nossas vidas sobre Ele. O fundamento é Cristo. Será que você pode repetir isso? Diga, o fundamento é Cristo. Diga mais uma vez, o fundamento é Cristo. Diga, ninguém pode mudar o fundamento. Você precisa aprender que tudo que você vai construir na vida tem que ter Cristo como fundamento. E eu gosto da parábola de Jesus, porque a parábola de Jesus, ele diz o seguinte: tanto a casa com fundamento na rocha, quanto a casa com fundamento superficial, tiveram as mesmas coisas. Jesus dizendo, olha, o fundamento é opcional,
você decide se vai cavar fundo e colocar o fundamento na rocha, ou se vai colocar na superfície. A decisão é sua. O que você não decide são as tempestades que você vai enfrentar. Mas a certeza elas virão e vão bater contra a casa, e a casa que foi construída sem esforço, ela cai. Deixa eu dizer algo para você, talvez que não conhece a nossa história. Eu não sou filho de pastor. Na minha família ninguém tem igreja. Nós não herdamos uma igreja. Essa igreja não foi uma herança. Essa igreja não foi construída em cima do nome de alguém. Foi algo, vai lá, abre lá, começa lá, vamos, não. Teve que cavar, irmão. E teve que cavar muito. Deus sabe o que a gente ouviu enquanto cavava. Deus sabe o que a gente ouviu enquanto ia e ia. E enquanto as pessoas achavam, e elas até acham ainda hoje, que a gente é alguma coisa, ou que a gente cresceu, mas eu tenho para mim que nós ainda estamos cavando. O que as pessoas chamam de crescimento, eu digo para você uma grande verdade: nós ainda estamos debaixo da terra. Vai dizer, mas pastor, mas e aí? E quando a gente vai crescer? Eu não estou preocupado com o tempo de romper a terra. Eu estou preocupado se quando isso acontecer, nós teremos raízes para suportar aquilo que virá. Pastor, mas isso pode demorar, não me importa. A questão é que quando acontecer, a gente vai ficar ali. Vai permanecer. Tem que colocar o fundamento sobre a rocha. Lucas capítulo 6 diz para mim que a rocha não está na superfície, a rocha está na profundidade. Quanto mais eu cavar, porque à medida que nós vamos cavando, nós vamos encontrando as dificuldades, porque vai chegar uma hora que nós vamos nos deparar com a rocha. Diz assim, agora nós podemos edificar tranquilamente, porque o que for edificado aqui não cai. Se eu parasse para contar para você, querido, quantos ventos bateram contra nós, e a gente permanece. E não é que permanece porque a gente é capaz de alguma coisa, por causa do fundamento. Aí alguém chega e diz, pastor, eu não estou aguentando. Diga assim, cara, você é um frouxo. Provérbios 24:10 diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, então você mostrou que a tua força é pequena. Coloca para a gente, Fê, Provérbios 30:26, por favor. Olha Provérbios 30:26. Pastor, o que é querogrilos? Isso é uma espécie de coelho selvagem. Olha o que Salomão vai dizer:
Os querogrilos são um povo débil, ou seja, eles não pensam. Esses coelhos selvagens, eles não pensam, mas olha, eles têm uma característica singular. Eles fazem as suas casas, onde? Onde? Diga comigo, até quem não pensa, diga, até quem não pensa, constrói a sua casa na rocha. Aí olha para o seu irmão e diga assim: e você está esperando o que para fazer isso? A única maneira de permanecermos firmes é se nós nos preocuparmos com o fundamento daquilo que estamos construindo. Pastor, por que as pessoas não permanecem mais firmes? Quero te dar uma segunda razão. Nós falamos sobre o fundamento, sobre o cavar fundo. Quero te dar uma outra razão. Salmo de número 92. Salmo de número 92, verso 12, 13 e 14. Está escrito assim, olha: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Volta no 12, filho. Deixa no 12. O salmista faz uma comparação da nossa vida com os cedros do Líbano. Eu não quero dar para você aqui muitas outras características, até porque o nosso tempo vai estourar, mas eu quero citar para você aqui algumas coisas interessantes. E uma das coisas que encontrei sobre o cedro do Líbano é que durante os primeiros anos do seu crescimento, ele não cresce muito, ele não se desenvolve muito, Alexandre. Os primeiros anos do crescimento do cedro não cresce muito. Mas tem uma curiosidade. Pastor, por que o cedro não cresce muito? Porque ao invés dele estar crescendo para cima, ele está crescendo para baixo. Nos primeiros 3 anos, o cedro do Líbano, a sua raiz já está com pelo menos 1,5 metro de profundidade. E quando as suas raízes estão fixas e firmadas, então de fato ele vai crescer. E isso me despertou a atenção. E aí então eu fui ver um pouquinho de raiz, porque se nos falta fundamento para a gente permanecer, uma outra coisa que nos falta são raízes. Nós não temos raízes. E aí olha o que eu descobri. A raiz é a parte do eixo da planta que fixa o solo, ou seja, se não tem raiz, não está fixada a lugar nenhum. O que fixa você em algum lugar é a raiz que você tem. Segundo, é o primeiro órgão que aparece logo após a germinação. O que é a germinação? A germinação é a mudança da semente para a planta. Então quando ela sai do estágio de semente para se desenvolver em planta, é a germinação. Então a primeira coisa que aparece é a raiz. No processo de germinação, a primeira coisa que aparece não é o fruto. Tem gente que fica preocupado: pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar fruto, pastor, me coloque alguma coisa. Diga assim: querido, pelo amor de Deus, se você só criar raiz já está bom.
Ele nem decidiu ainda o que ele quer da vida, mas ele quer dar fruto, quer dar fruto. Não! Quando você decidir sair do estágio da semente para se tornar uma planta, e nesse estágio a Bíblia diz que a semente morre. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: você não entendeu, né? Jesus falando sobre a semente, ele disse assim: se a semente cair na terra e não morrer, ela fica sozinha, mas para que ela dê fruto, ela precisa morrer. Ou seja, ter raízes é característica de quem decidiu morrer. Por que eu não fico fixo? Porque está vivo demais, tudo te ofende. Ah, pastor, sabe por que eu não vou? Eu não vou porque fizeram um churrasco e não me convidaram. E daí? Quem foi que disse que eu tenho que fazer um churrasco e chamar você? Ah, pastor, mas a gente está na mesma igreja. Ué, e daí? Não, pastor, mas colocaram a foto no Face, ficou ofendido por quê? Irmão, às vezes eu vou conversar com alguns irmãos que têm um peso. Pastor, eu pensei em fazer alguma coisa, mas eu não tenho condição de chamar todo mundo. E alguns dos irmãos decidem até não fazer, Carlos, porque não teria condição de chamar todo mundo. Que fardo é esse, irmão? Nós estamos vivenciando dias em que as pessoas estão vivas demais. Tudo ofende, tudo me excluíram, me deixaram de lado. Que é isso? Se você quer ter raiz, se você quer permanecer, tem que morrer. Mortos não se ofendem. É por isso a sabedoria bíblica diz assim: quando você for em algum lugar, ó, presta atenção, quando você for em algum lugar, não se sente na frente, porque pode ser que no ambiente chegue alguém mais digno de honra do que você, e alguém vai chegar para você e dizer assim: você pode sair para que outro sente no seu lugar? Então ele diz assim: quando você chegar no ambiente, sente no último lugar, porque daí as pessoas virão até você e dizem assim: por favor, venha para frente, e isso será digno de honra. Agora tem pessoa que acha que tem que estar em tudo. Não, pastor, porque eu não acredito nisso, pastor. Como é que pode fazer isso e não me convidar? Ué, simples. Como assim? Você tinha que estar por quê? Bate no ombro do irmão e diga assim: nessa noite, seja livre do fardo de ter que pedir 1 quilo de carne para o churrasco coletivo. É porque aí inventaram a saída. Qual é a saída? Você quer ir? Tem que levar 1 quilo de carne. Porque eu quero chamar todo mundo, mas não posso, então cada um leva o seu. Aí mudaram o churrasco, pastor Jades, que é o cara do churrasco, ele sabe. Churrasco coletivo é assim: 30 quilos de linguiça, 1 de carne, todo mundo quer comer a carne. Eu gosto de pão com linguiça, irmão, mas todo mundo que chega lá, o pastor, não vai sair a carne não, mas levou linguiça. Seja livre. Deixa eu dizer para você uma coisa, principalmente você dessa casa: você não é obrigado a chamar todo mundo. E quando isso acontecer, não pese a sua consciência. Só tem que chamar o pastor, que senão é amaldiçoado. Você nunca leu isso? Agora não vai dar tempo de eu mostrar para você, mas está escrito. Só permanece quem morre, porque quem morre cria raiz. Eu vou parar por aqui. Chamar os nossos irmãos da música, para a gente terminar adorando a Deus.